A minha ideia é problematizar com olhar sociológico e filosófico o direito, a justiça, com base nesse meu livro, que é o que a Valesca propôs para mim. Ela propôs, eu aceitei, então vou fazer essa problematização. Aí, mais detalhes sobre o livro, o que vocês lerem, eu estou aberto às perguntas. Mas o branco ante a rebeldia do desejo. Rebeldia do desejo ante a rebeldia do desejo. O que é essa rebeldia do desejo? A negra, o negro, ele é um ser de repulsa e de desejo. Numa visão psicossocial, psicanalítica, e sociológica. Então, podemos entender dessa forma. Então, a negra, o negro, ele é um ser de repulsa e de desejo. Aí o título do meu livro, de maneira provisória, eu coloquei o branco ante a rebeldia do objeto, mas eu já sabia que seria rebeldia do desejo. Só que o meu orientador, que é o Dagoberto, um grande intelectual, a gente discutia tudo. Falei, não quero discutir o título. O título, eu não quero discutir, então ele só ficou sabendo do título no último minuto, e não teve discussão. E ele gostou do título. Então, o que era o meu trabalho? O branco ante a rebeldia do objeto. É o branco sendo pesquisado por aquele que sempre foi objeto. O branco sendo pesquisado pelo negro. O branco sendo pesquisado pela negra. No meu caso, sendo pesquisado pelo negro. Então, é o negro que entra na academia, se torna cientista e vai pesquisar o cientista branco. Então, é o meu livro. É o negro que se tornou cientista, que vai pesquisar o branco que sempre pesquisou o negro e todos os não brancos. Leia-se também os povos originais. Então, aquele que é objeto do desejo, aquele que é objeto de repulsa, ele vai pesquisar esse cientista. Aquele que nunca foi objeto. Aquele que, quando vai pesquisar o cientista, não vai tratá-lo como objeto. Porque essa concepção do Caimiana de trate o fato social como se fosse coisa, isso já não é a maneira como nós trabalhamos mais. É a maneira como os cientistas brancos trabalharam com os não brancos, com os negros, mas não foi a maneira como eu trabalhei. O meu tema de pesquisa, o meu objeto de pesquisa foi o branco pesquisador que estuda o negro, para perguntar por que você estuda o negro e não estuda o branco? Para perguntar a mesma coisa de outra forma. Por que você pensa o outro e não pensa em si? Essa que foi a questão. A minha grande referência foi o Guerreiro Ramos, foi Maria Aparecida da Silva Bento, e as minhas grandes referências são, desde sempre, são Frantz Fanon e Guerreiro Ramos. E Frantz Fanon e Guerreiro Ramos são diferentes. Mas são duas pessoas extraordinárias. Por exemplo, eles são diferentes na concepção de humanidade. Podemos dizer que o Frantz Fanon ele tem uma concepção de humanidade, de objetivação para fora, ou seja, do subjetivo para o objetivo, do interior para o exterior. E podemos dizer que o Guerreiro Ramos é o contrário. Ele é do objetivo para o subjetivo. E uma das comparações que eu faço entre os dois,
E o Guerreiro Ramos, como viveu numa época que teve a questão das perseguições militares, ele também tinha uma crítica ao socialismo da versão soviética. Então, tem algumas diferenças entre o Frantz Fanon, até diferenças até, digamos, acentuadas na concepção de humano, mas é impressionante como são duas pessoas eruditas, extraordinárias. Outra pessoa que eu conheci há pouco tempo foi Lélia Gonzalez. E por que eu conheci há pouco tempo Lélia Gonzalez? Isso parece evidente porque ela é uma mulher negra intelectual. Se o homem negro intelectual invisibilizado, imagine a mulher negra. E Lélia Gonzalez também é extraordinária. Então, as pessoas que têm me influenciado muito, Guerreiro Ramos, Frantz Fanon e agora Lélia Gonzalez, essas influências que eu consigo enxergar de forma evidente. De forma evidente, mas nós temos muitas, muitas influências. Então, o branco ante a rebeldia do desejo. No espaço científico, podemos dizer que o branco ele é um ser de repulsa e de desejo. Mas no espaço da justiça, quando a justiça se materializa, uma das materializações da justiça, a justiça é uma abstração, podemos dizer que a justiça pode se materializar no que nós chamamos de direito, que justiça e direito não são a mesma coisa, mas podemos dizer que a justiça pode ser materializada no que nós chamamos de direito. Aí o negro não necessariamente passa a ser um objeto de desejo e passa a ser, na justiça, um objeto de repulsa, e isso se mostra de maneira material nas sentenças que são proferidas pelos juízes. Ao final da minha fala, se eu não tiver extrapolado muito tempo, eu pretendo ler 2 páginas que eu escrevi sobre essa questão da juiz, Constituição, para questionar a Constituição. Então, na justiça, o negro ele se materializa mais como objeto de repulsa e do que desejo. O que é a justiça? A justiça, ela é uma abstração alcançável. E a justiça também é uma abstração não alcançável. Justiça é uma abstração alcançável, justiça é uma abstração não alcançável. Justiça, numa visão metafísica, ela é alcançável no mundo imaterial. Então, numa concepção metafísica, podemos traduzir de outra forma, numa concepção teológica, mas eu prefiro a palavra metafísica, justiça, ela só é possível no mundo imaterial, no mundo além do natural. Então, a justiça só é alcançável no mundo imaterial. Então, a justiça não é alcançável na nossa sociedade histórica, na nossa sociedade material. E a justiça numa concepção que não seja metafísica. Então, eu já abandono a concepção metafísica e caminho para a história. Como é que a justiça pode ser alcançável na sociedade, digamos, eu estou colocando sociedade ocidental. Eu estou colocando século XIX, eu estou colocando pós-Feuerbach. Eu estou colocando pós-Feuerbach, filósofo, e estou colocando pós-Feuerbach, e estou colocando
Marx. Pós-Feuerbach, Marx, e eu estou pontuando a quebra da metafísica. Eu tô saindo do momento imaterial para o momento imaterial. Eu tô saindo do momento da ideia, eu estou saindo da ideia para o momento material. Está muito filosófico, mas vocês me perguntam depois, ok? Me perguntam depois. Eu tô saindo do filósofo Hegel, que é então, é uma justiça alcançável agora. Então, nós saímos da metafísica e nós caminhamos para a história. Onde que a justiça é alcançável? A justiça é alcançável na materialidade, dizendo a mesma coisa de outra forma. Eu vou repetir o que eu disse de outra forma. A justiça é alcançável na sociedade. A justiça é alcançável na história, nas nossas relações humanas e história. E que justiça é essa que é alcançável? Aí nós saímos do Feuerbach e vamos para Marx. Agora vamos Marx. E qual é a justiça que é alcançável? Uma justiça burguesa. Então, a justiça alcançável é uma justiça burguesa. Se a justiça alcançável é uma justiça burguesa, alcançável para quem? Para os burgueses. Se a justiça é alcançável, ela é uma justiça burguesa e ela é alcançável a os burgueses, falando em termos genéricos. Então, essa justiça, que é o que pós-Marx, que é o que o Marx, de certa forma, também está pontuando, se ela é alcançável para os burgueses, ela, ao mesmo tempo, ela pode significar injustiça. Para quem? Ela pode significar injustiça para os proletários. Proletários, vamos traduzir. Hoje as pessoas não estão mais habituadas com termos proletários, até pelas críticas que fazem ao Marx, umas críticas que é feita sem que as pessoas leiam, né? Crítica sem leitura. Então, proletários, vamos traduzir o proletários como trabalhadores, como desempregados e como os miseráveis, ou miserabilizados, que para Marx também poderia ser o termo lumpen proletários, mas vamos usar o termo miserabilizados. Então, os proletários vamos traduzir como esses. Então, se a justiça é alcançável para os proletários dessa sociedade que nós estamos pós-século XIX, ela, na medida que ela é alcançável para os burgueses, esse alcance que os burgueses obtêm ao mesmo tempo, pode significar, ao mesmo tempo, para os proletários, injustiça. Injustiça. E será que os proletários podem conseguir justiça nessa concepção de justiça que é burguesa? Pergunta. A resposta é sim, mas de maneira marginal. A conquista que nós alcançamos é marginal, porque a Constituição pós-ocidental, pós-século XIX, a Constituição liberal, e essa ideia de justiça, que é essa abstração que eu estou problematizando aqui, é burguesa, e como os proletários, os trabalhadores, vou traduzir proletários agora como trabalhadores, eles acessam esse local.
eles comem pelas beiradas e têm algumas conquistas de maneira marginal e fruto da luta dos movimentos sindicalistas, movimentos sindicais e dos movimentos sociais, todos eles. Então, pegando pós-Feuerbach, pegando os Marx, a justiça é burguesa. Então, a justiça é uma abstração burguesa. Então, se ela pode se traduzir de algum alcance, ela vai favorecer os burgueses e pode também significar injustiça para os trabalhadores ou proletários. Agora, Hegel que veio antes do Marx. Mas para Hegel, a justiça é alcançável. A justiça é alcançável. E quem é que proporciona a justiça? Quem proporciona justiça é a maior construção social que nós, humanidade, fizemos historicamente. Isso para Hegel é uma história que vem a priori, ou seja, é uma história que vem do mundo metafísico. Então, quem proporciona a justiça é o Estado. Então, o que são essas constituições ocidentais, essas leis que nós positivamos, ou traduzindo, lei positivada nesse sentido é lei imposta, lei é imposto, imposição, lei é imposição, imposto, significado, lei também tem outro significado. Lei é imposição, lei não é opcional. Então, essa lei imposta, lei positivada, lei escrita, o Estado é o que proporciona a liberdade, é o Estado que proporciona a justiça. E a justiça é isto mesmo, é isto o que a sociedade que elaborou uma instituição mais avançada que nós poderemos fazer, que é o Estado, que nos proporciona a justiça. Então, o alcance da justiça é isso que o Estado proporciona. Hegel. Aí, pós-Hegel, nós vamos ter um pesquisador, que eu não posso chamar de pensador, que é o Francis Fukuyama. Estou falando de Marx, estou falando de Hegel. Aí eu baixei o nível muito e vamos falar do Francis Fukuyama. O Francis Fukuyama, pegando uma concepção hegeliana, que nós podemos chamar, que foi chamado até historicamente por alguns, numa concepção hegeliana de esquerda, podemos dizer que Marx e alguns autores dizem que teria uma influência hegeliana de esquerda, e Francis Fukuyama, pegando uma concepção hegeliana de direita, vai dizer que essa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade, agora falando de um autor que merece nosso respeito, Francis Fukuyama, eu não consigo respeitar, mas tudo bem que respeite. Então, agora eu vou falar do Rubens Baum. Então, pegando um autor que eu respeito, Rubens Baum, qual a característica da nossa sociedade? Que é a sociedade que o Marx já está colocando. Ela é liberal, ela é burguesa, ela é capitalista. E ela, para o Francis Fukuyama, é a melhor sociedade que nós construímos. E nessa concepção de liberdade, a liberdade é essa que o Estado pode proporcionar com a Constituição e com as leis que são consensuadas por nós, que são acordadas por nós. E a justiça é essa. E pegando Francis Fukuyama, então, essa é a sociedade mais avançada que nós construímos. A história acabou, então vamos viver
a repetição desse presente. Aí pegando outro autor extraordinário, um dos grandes intelectuais de todos os tempos, do mundo, Milton Santos. Essa sociedade que o Francis Fukuyama está colocando, que acabou a história, porque é o mais avançado que nós construímos, ela é horrível. E eu concordo, eu vejo, nós vemos isso. Essa sociedade é horrível. Horrível. Então, como é que acabou, se ela é horrível? Ela é horrível até para os burgueses. Imaginem para os proletários, para os trabalhadores. E nessa concepção do Francis Fukuyama, é para abandonar uma perspectiva que aparece no Marx, uma perspectiva que aparece em Frantz Fanon, uma perspectiva que aparece em Amilcar Cabral, uma perspectiva que aparece em Angela Davis. Revolução. Revolução no sentido de superação da sociedade capitalista, onde a justiça só será possível quando nós construirmos uma outra sociedade que seja a superação dessa sociedade além do capitalismo. Uma sociedade que caminha para a humanidade. Então, Hegel, voltando a Hegel, deixa o Francis Fukuyama, porque o Francis Fukuyama não dá para colocar o Francis Fukuyama perto do Hegel sempre. Então, essa sociedade cujo Estado ele proporciona a justiça, é isso para Hegel, onde proporciona a liberdade. Aí o Marx vamos voltar ao Marx. Não, essa sociedade é burguesa, é o domínio do burguês. É essa sociedade burguesa que materializa a injustiça. E essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E o que é o negro? O que é o negro para o direito? Agora vamos problematizar o que é o negro em termos de justiça em relação à sociedade burguesa, capitalista, liberal. Os negros vão estar naquele grupo onde a justiça ela aparece como oposto. Ela aparece como injustiça. Os negros estão nesse lugar. E por que os negros estão nesse lugar? Podemos dizer porque a maioria dos negros são pobres. Então, essa é a resposta óbvia. Então, por que essa sociedade faz com que os negros estejam no lugar onde a justiça ela aparece como injustiça? Porque os negros são os proletários. Então, em termos de classe, ela alcança os negros, como alcança, em termos de classe, ela alcança os negros, como alcança os brancos pobres na injustiça. Só que, para os negros e negras, a justiça ela aparece como injustiça também pela questão racial. Aí, nesse aspecto, o negro e a negra ele é alcançado pela a questão racial. E nisso, os negros e as negras ricas não alcançam justiça, alcançam injustiça. E quando nós falamos de negro rico, negro riquíssimo, se você for comparar a riqueza dos negros
com a riqueza dos brancos, o negro rico é pobre. Quais não os brancos que têm dinheiro que pode comparar com... Qual não branco que tem dinheiro que pode comparar com os brancos ocidentais? Os chineses somente. Somente os chineses têm capital que dá para dos não brancos que dá para comparar com os brancos ocidentais, mas os negros que possuem dinheiro, esse negro é riquíssimo. Temos a história do jogador de futebol Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é riquíssimo. Ele é tão rico, ou rico mesmo é quem pode pagar o que ele ganha. Quem é realmente rico? Então, essa questão da justiça, ela aparece como injustiça para os negros, até esses supostos negros ricos. Uma das conclusões que nós podemos tirar é que a nossa justiça, ela pode aparecer como justiça burguesa, racialista e injusta. Vou traduzir o que eu falei e vou repetir. Ela pode aparecer como justiça burguesa, racialista e injusta. Ou injustiça burguesa, racialista e injusta. O que eu quero dizer com injustiça burguesa, racialista e injusta? O exemplo disso pode ser uma prática de racismo. Uma prática de racismo é uma prática de racismo no sistema jurídico. Tal pessoa foi condenada e ficou evidente que ele foi condenado porque era negro, teve mais a pena acentuada porque era negro. Isso tem documentos sobre isso. Eu já trabalhei sobre 2 documentos sobre isso. Então, o que foi a sentença dessa juíza e desse juiz? Foi uma concepção racialista injusta. Então, foi a justiça aparecendo como injustiça. Mas é possível uma concepção racialista justa. O que é uma concepção racialista justa? Isso também é discutido no direito. Uma concepção racialista justa é política de ação afirmativa. Política de ação afirmativa, eu estou levando em conta a raça para praticar justiça, para aquele equilíbrio, para causar equilíbrio, que é aquela ideia do Aristóteles, para a regra da justiça, a regra áurea da justiça é tratar os iguais de formas desiguais, que é o princípio das políticas de ações afirmativas. Problematizamos a questão da justiça, vamos falar um pouco do direito, e para falar do direito, podemos falar rapidamente. O direito, assim como justiça, ele se coloca na história. O direito, numa concepção não histórica, é uma concepção metafísica. Eu vou acelerar, porque eu acho que já falei muito. É uma concepção metafísica que eu considero que é uma concepção mítica. É uma concepção mítica. O direito, o direito que eu estou colocando é o direito na história. O direito metafísico serve também naquele exemplo da justiça, o direito que vem de Deus, que vocês também chamam de justnaturalismo. Então, o direito, ele é histórico. E na história, o que significou ser negro no direito? Na história, significou negro, negra, significou ser propriedade do homem
Agora eu vou tirar o homem. O que significou negro? Ser propriedade do branco. Isso é história. Isso é direito. O que significou direito, historicamente, para a mulher? Ser propriedade do homem. Isso é direito. Nós mudamos, a história caminhou, nós estamos na concepção liberal. Nós estamos na concepção liberal, aí que nós temos que atribuir Locke. Nós estamos na concepção liberal, nós estamos na concepção liberal de influência fundamental de Locke. O que é o negro em tese, o que é a mulher em tese, e na concepção liberal, e é o que nós somos, não só em tese como na realidade, o negro não é propriedade do branco, o negro não é propriedade de ninguém. A mulher não é propriedade do homem, a mulher não é propriedade de ninguém. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa é a concepção liberal, essa é a concepção liberal Locke. Esse é o mundo que nós estamos. Então, ninguém é propriedade de ninguém, o negro não é propriedade do branco, a mulher não é propriedade do homem, então somos iguais. Somos livres. Então, podemos negociar. Podemos negociar entre nós. Locke. Quem é que pode negociar? Quem é que negocia? Essa sociedade Marx, pós-Marx, sociedade Locke, do Locke, né? Como é que é feita a negociação? A negociação é feita entre iguais. E quem são esses iguais? É o patrão riquíssimo, homem branco. Então a negociação é feita entre o patrão riquíssimo, homem branco, e um empregado, homem branco pobre. Somos iguais. Então nós iguais negociamos. Eu sou um homem branco riquíssimo que vou negociar com o empregado, homem branco pobre, numa sociedade que o desemprego está cada vez aumentando. E nessa sociedade que nós vivemos, como é que é feita a negociação entre nós, todos iguais? É o patrão, homem branco, riquíssimo, negociando entre iguais, entre o homem branco, negociando entre iguais, com a mulher negra pobre. Essa é a sociedade que nós vivemos. Essa é a base também das constituições ocidentais. Nós iguais negociamos entre iguais. Eu sou igual. Quem eu sou? Eu sou pobre, negra. Eu sou igual enquanto proprietário. E qual propriedade que eu tenho? O meu corpo. Nós somos iguais enquanto proprietário. Qual propriedade que eu tenho? O meu corpo. Locke. Então, eu, pobre, negra, eu vou negociar entre iguais com um proprietário branco que tem o corpo, que tem inúmeras terras, que tem casa, que tem carros, tem avião, tem artes. É assim que essa nossa igualdade, essa é a nossa possibilidade de negociação. E o que o Estado garante? O Estado garante que essa negociação entre esses iguais, nós vimos que nós somos iguais mesmos, né? Seja sempre tranquila, seja sem conflito. É isso que a Constituição garante, é isso que o Estado garante, isso que a Constituição liberal garante. Qual é a defesa da Constituição fundamental? Todos os tribunais, nos tribunais ocidentais, as pessoas costumam rezar, tem alguns lá que tem um crucifixo, então tem um crucifixo que pressupõe a valorização da cultura cristã religiosa, valorizo. Mas o que realmente é valorizado, o que realmente é defendido, as propriedades. Propriedade. Então, o que a Constituição defende? O que a Constituição garante? A base da Constituição é a defesa das propriedades. Os burgueses, defesa das suas propriedades. Isso
é o que a Constituição mais... Essa é o ponto-chave da Constituição, defesa das propriedades. Os burgueses defendendo as propriedades. O que nós, negros, proletários, conseguimos? É o que eu já tinha adiantado. Nós conseguimos de forma marginal nessa Constituição, que não é para nós, e nós conseguimos através dos movimentos sociais, através das lutas sindicais, através de partidos de esquerdas, e talvez até partido de direita, jamais partido de ultradireita, e agora nós temos partido de ultradireita, nós conseguimos algumas conquistas marginais. Eu acho que eu vou parar por aqui, mas já vou deixar uma questão que eu não dei conta, mas que a gente pode vir a conversar no futuro. A demanda, tem uma demanda que está sendo discutida na nossa sociedade, é a questão do questionamento da Constituição, que não foi esse questionamento que eu fiz. O questionamento que eu faço da Constituição é um questionamento a partir da esquerda e a partir de um negro de esquerda. Mas esse questionamento da Constituição tem sido feita pela branquitude acrítica. E que essa branquitude acrítica é a ultradireita. Então, o nosso questionamento do branco, do negro de direita, da negra de direita, é o questionamento para que a gente possa construir uma Constituição com a nossa participação que não seja marginal. Porque essa Constituição que foi feita é uma Constituição com a participação negra marginal, voltada aos temas negros, como se os temas negros é apenas um dos nossos temas, porque todos os temas são nossos. Agora, o questionamento da ultradireita, da branquitude ultradireita, é um questionamento para piorar a Constituição, ou para construir uma Constituição pior. E nós, um questionamento da negra de esquerda e do negro de esquerda, é um questionamento para nós possamos construir uma nova Constituição, que esse é o tema que está na baila, e quem está colocando esse tema na baila é a ultradireita. Então, nós temos que estar atentos a isso, a ultradireita. E esse tema no governo proto-fascista que estava, realmente não dava para ser colocado pela esquerda. Mas agora que nós temos um governo cuja cabeça é esquerda, já dá para voltar a esse questionamento. Então, temos que estar atento a isso e temos que estar atento ao que a ultradireita está colocando. E um sinal que a ultradireita vai colocar tem a ver com as questões da liberdade de expressão, da piada, estão inibindo o meu direito de contar piada, ou seja, estão me inibindo o direito de contar, de praticar racismo, que não é piada, é racismo, que não é palavra, é prática de racismo. Então, vamos construir uma nova Constituição, ou mudar essa Constituição, mas o melhor, onde eu possa praticar o racismo, o machismo, o extermínio, que é o que o protofascismo faz, livremente com o apoio da Constituição. Só para terminar, e terminar mesmo, o que nós, negras e negras, reivindicamos, nós reivindicamos somente aquilo que nós podemos, aquilo que nós temos possibilidade. E o que é aquilo que nós temos possibilidade? As negras e os negros têm possibilidade de tudo. Tem possibilidade de mais do que tudo. Então, nós reivindicamos tudo. E nós reivindicamos e nós lutamos por mais do que tudo, e não apenas o espaço que é negro, o espaço indígena e etc. Muito obrigado, muito obrigado. Terminarei por aqui.